Iniciamos hoje um novo capítulo nas nossas histórias, nos nossos corações e principalmente na nossa trajetória com Deus. Hoje é oficialmente a primeira vez que nos reunimos para gravar o primeiro episódio do podcast Unidas com Maria. O meu nome é Larissa Maria, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu não estou sozinha. Começa se apresentando. Quem é a Ana Clara? Gente, é difícil, né, falar assim de quem você é, porque a gente gosta de falar dessas pessoas, né? Pô, a Larissa é incrível, uma menina incrível, linda, maravilhosa. Hum, Quando a gente vai falar de nós mesmos, é muito difícil. Mas Ana Clara veio de uma família, assim, muito feliz. E toda a minha história, assim, foi resumida em muita luta, sabe? E a cada passo que eu dava era uma luta diferente. E aí eu, por muitas vezes, me questionava, cara, mas Deus, né? A gente sempre se refere a ele. por que Deus, tão difícil? por quê? Por que tantas lutas, né? E eu acho que, fazendo um parênteses assim, o que uniu a gente foi a maior dor da minha vida, né? Que foi a perda da minha mãe, muito jovem. E E ali, por mais que eu tivesse muito novinha e eu não tivesse dimensão do quão difícil era, eu vi os meus avós, os pais da minha mãe, lutando a cada dia por essa dor tão difícil. Então, eu digo que a minha vida, a Ana Clara, é sinônimo de luta, né? Então, luta constante. Hoje eu tô aqui, graças a Deus, foi uma graça mesmo de Deus. Eu realmente não esperava, porque minha vida por um tempo ficou degringolada e as coisas viraram de cabeça para baixo. Eu me perdi completamente no caminho, mas com a graça de Deus eu voltei. Ele pôde colocar amigos na minha vida e eu pudesse caminhar junto. Então, eu estou aqui hoje, graças a todas as minhas lutas que ele me proporcionou. Então, mas eu queria saber, claro. Que difícil falar da gente. É. Gostei de ouvir você falar de você. Mas interessante, eu nunca parei para responder essa pergunta. Eu acho que a gente tem dificuldade de pensar, diante de toda a nossa trajetória, quem de fato somos, né? E não o que nós estamos fazendo, mas quem a gente é em essência, porque o que aconteceu com a gente faz parte da nossa história e da nossa verdade, né? A Lari é uma menina que cresceu também num lar muito feliz, com muito amor, com uma jornada intensa de união e companheirismo. A minha mãe é o maior amor da minha vida, embora não esteja mais fisicamente aqui. E eu concordo, essas perdas que nós vivemos tão semelhantes, embora em momentos diferentes, é que uniram a gente de uma forma tão genuína e tão rápida. Eu nunca conheci alguém que tinha uma história tão parecida com a minha quanto a sua, e isso em meses, né? A gente começou a se falar em abril, e eu considero a nossa amizade tão verdadeira que nos trouxe até aqui em pouco tempo. Mas Larissa significa sorriso. E eu sempre fui muito sorridente. Mas por um bom tempo esse sorriso acabou sendo apagado pela marca da dor. Eu perdi a minha mãe de maneira muito inesperada em 2020. Em 15 dias tudo aconteceu. E aí eu me vi sem um sorriso. Mas eu ficava pensativa assim, nossa, não é justo que essa dor me acompanhe pela vida inteira. Não é justo que eu fique refém do que aconteceu comigo. Minha mãe não merece isso. Ela não me amou a vida inteira para que eu me entregasse. E aí, com Deus, eu fui conseguindo caminhar e dar os novos passos e conhecer outras pessoas e conhecer amigos que me ajudassem também a estar aqui, que é o que de fato está acontecendo. Eu acredito, inclusive, que talvez tudo que aconteceu com a gente até aqui nos trouxe aqui, né? E unidas com Maria, o próprio nome diz, né? Nós estamos unidas em amizade com Nossa Senhora, e que a gente pede a intercessão e acredita que ela está olhando para a gente com um olhar amoroso de mãe, né? Minha mãe sempre falava, mãe do céu, e de fato é a nossa mãe do céu. Então, Lari, eu acho que uma grande palavra que talvez signifique aqui um pouco, nosso, né? Não só meu, é alegria, né? Sorriso. E a gente, nossa busca da felicidade em Deus, né? E não nas circunstâncias nem naquilo que nos aconteceu, que de fato foi baseado com muitas lutas e momentos difíceis. E até nisso a gente se encaixa, porque o significado tradicional, né, sorriso,
e a profissão que eu escolhi para mim. Ah, conta isso. Por que que você escolheu fazer odonto? Então, odonto veio assim, de paraquedas, porque eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa da área da saúde. Eu sempre falava, eu quero cuidar das pessoas, mas eu não sabia como. Uhum. Mas eu sabia que eu gostava muito da área da saúde. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Aí chega aquele momento, Horrível. precisa decidir o que você vai fazer. E aí, minha prima é dentista, meu primo médico, e eu assim, tá, eu tenho duas opções aí, vamos lá. Aí eu conversei com a minha prima também. Ela falou, faz odonto e tal, eu fui pesquisando e fui me amando odonto. E aí eu falei assim, tá, mas o porquê de fazer odonto? Tem que ter alguma coisa aí, Um significado. significado, que me mostre que eu tenho que fazer odonto. E eu sempre fui muito sorridente. Eu sempre saía na rua, cumprimentava todo mundo, ria pra todo mundo, ficava sempre feliz, né? Assim, claro, com momentos difíceis também, de tristeza, mas eu sempre gostei de passar para as pessoas o sorriso. E eu falei assim, eu quero transformar o sorriso das pessoas. Porque muita gente mesmo, não pode conseguir sorrir, assim, sabe? Se sente muito Preso, não consegue, né? constrangida por estar com um sorriso, às vezes, complicado, que precisa de tratamento e não tem recursos para isso. Então, eu falei, eu quero transformar o sorriso das pessoas. Para que elas voltem a sorrir, para que elas mostrem o sorriso para as outras pessoas, porque é isso. A gente precisa mostrar a nossa alegria para as pessoas. Se você chega num supermercado, por exemplo, a atendente está lá, com uma cara fechada, assim, não fala com você, você dá bom dia, ela não fala com você, não dá um sorriso. Você sai de lá, parece que você, nossa, Influencia o dia inteiro. sabe, você muda o dia. Então, assim, vamos sorrir mais, essa é a verdade. Então, a minha profissão foi escolhida por isso. E, assim, eu sou muito realizada nela, muito mesmo. E assim, curioso, porque a sua dor também influenciou na sua escolha profissional, né? Você quer promover o sorriso em outras pessoas. E a minha escolha profissional também veio disso. Embora eu já estivesse fazendo jornalismo quando eu perdi a minha mãe, toda a minha parte com os livros, ela ganhou um novo significado depois que eu a perdi. Eu entendi, nossa, ou eu ressignifico tudo isso que está acontecendo comigo, ou eu vou ser esmagada para a dor. Não, pela dor, eu quero ajudar outras pessoas a ressignificarem o que acontece com elas. Porque eu acho que todo mundo que passa por um momento muito difícil tem a tendência naquele instante de pensar, nossa, acabou, né? Eu estou agora de acordo com essa situação e eu vou levar isso para sempre. E os livros também surgiram nesse propósito de ajudar outras pessoas, de fazer outras pessoas sorrirem novamente, não na parte, às vezes, da autoestima, né, que você lida mais diretamente, mas por dentro, né, em essência. E sorrir é importante. Eu acho que o mais puro, assim, da nossa essência é a alegria, é esse amor que Deus nos deu, sabe? Então, a gente precisa passar isso para as pessoas, né? Por mais, cara, às vezes eu tô num dia muito ruim, um dia péssimo. Assim, eu só tenho vontade de ficar em casa, não olhar para a cara de ninguém. Dias e dias, né? Todo mundo tem. E eu falo assim, não, eu vou entregar esse meu sofrimento para Deus, eu vou sair na rua e eu vou olhar para as pessoas, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite com um sorriso enorme. Porque ele me fez assim, tá na minha essência, eu preciso passar essa alegria, esse amor para as pessoas, sabe? Então, assim, é difícil, não é fácil a gente conseguir conciliar a tristeza com a alegria ao mesmo tempo, fica aquele turbilhão de sentimentos. Mas é importante, sabe? Até pra gente. E aí que tá a oração também, né? Na oração, a gente alimenta a nossa alma, a gente alimenta aquilo que tem dentro da gente, que às vezes está apagado, sabe? Então, vamos escrever de novo essa alegria, mas aí a gente escreve através da oração. Sim, e assim, muito importante isso que você falou, porque é algo que a gente, como amigas, conversa sempre, né? É como seguir um caminho, se dizendo cristão, sem ser alegre, não combina. Não tem como a gente estar perto de Deus e não ter alegria. Porque a alegria em Deus é igual a paz em Deus, ela excede o entendimento. Não é pelo que me acontece, mas pelo que eu sei que Ele está fazendo diante de tudo. A gente crê que Deus cuida da gente, a gente crê que Deus olha pra gente e a gente pede que a vontade dele seja feita. Então, da perda à vitória, a vontade dele está sendo feita, embora a gente nem sempre entenda, né? Sim. Talvez aqui na Terra a gente não vai ter muitas explicações
do porquê a gente perdeu as nossas mães tão novas, do porquê tantas coisas aconteceram. Mas se a gente crê na eternidade, se a gente pede pela vida eterna, a gente deveria, no fundo, ter uma paz maior até do que a gente tem dentro do nosso coração, compreendendo que aqui é uma passagem muito breve do que nos espera, que é muito maior, muito mais belo, né? E no céu não há saudade, não há tristeza, não há dor. Então, eu acredito que compreender isso ressignifica mesmo a nossa história e também a história das pessoas que estão no nosso entorno, né? Como é que você acha que você, Ana, consegue transmitir para as pessoas o amor de Deus? Você acredita que seja através do seu sorriso? Com certeza, absoluta. Como eu falei, né? Eu acho que o sorriso, ele tá dentro da gente. A gente só precisa sorrir. Essa é a verdade. A gente só precisa sorrir, sorrir mais, sabe? Passar essa alegria para as pessoas. E eu acho que foi isso também que ligou a gente aqui, né? Unidas com Maria veio também muito disso, porque a gente se encontrou, de repente, numa palestra que você foi dar, né? Isso é interessante a gente contar. Vamos contar. Quer contar? Eu conto e você vai me ajudando. Eu fui fazer uma palestra na igreja que a Ana já fazia parte, eu ainda não fazia parte dessa paróquia, através de um amigo em comum. E nessa palestra ela ouviu um pouco da minha história, ouviu o que tinha acontecido em relação à perda da minha mãe. E no final você me contou, não foi que tinha uma história semelhante, que se emocionou muito quando eu compartilhei. E daí eu já tinha um carinho especial só de olhar de longe, porque ela sempre estava sorrindo. E eu pensava, nossa, essa menina sempre está sorrindo. E aí, quando ela me contou tudo o que aconteceu e que a gente pôde partilhar um pouco das nossas histórias, eu pensei, nossa, Deus, ele prepara até os encontros, né? Até os sorrisos ele separa para que se encontrem. E desde então a gente começou a conversar, marcamos um café, e aí surgiu um interesse em comum, um propósito em comum, na verdade, né? De ajudar outras mulheres, de encontrar outras pessoas e falar para elas que, independente da dor, Deus está no controle de tudo, e independente do que a gente sente agora, é uma passagem de tempo, as coisas podem se ajeitar. E a gente foi conversando sobre isso, né? Não, eu me emocionei, assim, quando ela foi dar o testemunho dela de vida, eu me emocionei, porque eu falei assim, gente, a nossa história é tão parecida. E chega a ser assustador. Eu nunca tive Larissa, na minha vida. Assim, foi o primeiro contato que a gente teve. E ela logo veio, você veio conversar comigo, não foi? Foi no final. No final. E aí eu falei assim, eu tô chocada. Porque eu não imaginava mesmo, assim, a gente não imagina o que é a história da outra pessoa que você não conhece, e quando você vê conversar comigo, eu falei assim, nossa, sabe, deu até uma paz, assim, e eu vi tanto em você uma menina tão doce, assim, que passava uma luz para as pessoas, e eu falei, nossa, que bom estar na presença dela, sabe? E eu lembro que eu mandei uma mensagem para você, foi, e aí a gente marcou esse café, e eu falei assim, Lari, eu tenho uma ideia pra gente. Já tava remoendo isso há muito tempo. Falei, cara, a gente precisa trazer as mulheres pra fé, a gente precisa, porque falta. E os nossos amigos comentando, cara, faltam mulheres aqui, porque eu não tenho mais já quem procurar, porque as mulheres estão muito falta. E eu falava assim, calma, eu vou resolver isso. Então, assim, eu sentei com ela, eu já tava com esse desejo, eu sentei com ela e falei, vamos fazer? Não, mas calma, vamos voltar um pouco no tempo. Teve aquele momento que eu cheguei na igreja e eu falei assim, Ana, vamos fazer uma palestra, porque não ia ser podcast. Sim, Vamos fazer uma reunião com mulheres na igreja, e aí o padre te chamou lá dentro ao mesmo tempo que você sumiu. Eu fiquei meia hora te esperando do lado de fora. Foi. Eu pensando, gente, o que aconteceu com essa menina? Eu nem lembrava o seu nome ainda. E aí você veio pálida lá de dentro. Você não vai acreditar, Lari, o que o padre falou pra mim. Aí conta, que aí eu não tava. Eu não lembro. Não lembra? Que ele falou sobre um outro convite que estava surgindo naquele mesmo momento. Sim. Enquanto eu estava te esperando lá fora, o padre te chamou para falar, Ana, você não quer fazer uma palestra em outro lugar, sem ser até dentro da paróquia, para mais pessoas? Ou seja, no momento que eu fui falar com você na porta da igreja, o padre te chamou lá dentro para falar sobre o mesmo assunto, no mesmo segundo. Qual era a chance disso acontecer? Eu lembrei, é verdade. Eu estava organizando ali um grupo jovem, então cada hora, e já estava no final, então eu sempre ia conversar com as pessoas, e eu ia, enfim, confraternizar ali para ver se o pessoal tinha gostado e tudo. E aí a Lari me abordou, aí ao mesmo tempo o padre veio e me chamou. Aí eu falei, peraí, Lari, me espera um pouquinho. Um pouquinho, meia hora. Eu não sabia que ia demorar. E aí ela veio.
Aí eu fui, aí comecei com o padrinho, ó, tem um evento aqui que a gente quer fazer, a gente quer movimentar, eu quero que você participe, dando palestra e tal. Eu falei, tem uma ideia. Falei assim pra ele, falei, tem uma ideia. Tem uma menina que ela que acabou, não sei se foi no dia que você palestrou. Não, foi em outro encontro. Tem uma menina, aquela que palestrou no grupo jovem. A história dela é parecida com a minha, vamos fazer uma dupla. Aí ele, quê? Aí ele falou assim, meu Deus. E eu na porta te esperando. Sabe, eu tava falando exatamente isso com ela, agora, nesse instante. Aí eu já cheguei pra ela falando isso, né? Mas acabou que depois a gente nem falou mais sobre isso, mas a coincidência que foi, né? A providência. Foi assim, a gente estava especulando isso já dentro de nós duas, e aí Deus parece que confirmou ali naquele momento, né? Que a gente precisava se movimentar, que a gente precisava agir. Então foi ali que, de fato, a gente falou, não, vamos sentar, vamos marcar um café e vamos alinhar isso. E eu sou um pouco, vamos fazer, e é isso, e aí acabou. E aí a gente marcou o café, eu cheguei com várias ideias, e a Lari com várias ideias, e a gente, vamos fazer. E hoje estamos aqui, né? Sim. A ideia inicial, conta pra gente, Lari, era só um podcast, era só aqui. Mas A nossa ideia inicial era começar com o podcast e permanecer nele, né? Somente. Mas, para nossa surpresa, foram surgindo também outras formas da gente estar com vocês que estão nos acompanhando já desde o início. A gente está no início, mas tem pessoas que antes mesmo do início, no Instagram ou aqui, já têm rezado pela gente. Eu acho que esse é o segredo das coisas estarem caminhando dessa forma. Tem tanta oração para que isso dê certo, para que esse momento aconteça, né, Ana? Que é por isso que a gente está chegando até você agora. E assim, uma conversa que a gente teve desde o início, entre nós duas aqui como amigas, é que o mais importante para a gente não é acessar milhares de pessoas, mas acessar as pessoas que desejam ter o coração transformado. Não porque nós somos capazes disso, porque não somos, jamais. mas por meio da graça e das nossas orações, a gente tem certeza que de alguma forma a gente pode acessar o seu coração e pode falar com você um pouco do que Deus tem falado com a gente nesse tempo que tem sido tão precioso. Não, com certeza. E a ideia inicial sempre foi essa, né? Que a gente consiga atingir aquelas pessoas que estão perdidas, né? Cara, eu tô recém-convertida. Tá, onde é que eu vou buscar a fonte? Qual é a nossa referência? Eu tô sem amigos. Tô sem amigos. Ou eu quero buscar a minha conversão. Ou, sei lá, eu já tô convertida, mas eu quero alimentar a minha fé e tudo. É claro, a gente vai ser um meio, né? Mas a gente também precisa alimentar a nossa fé. Assim como vocês que estão chegando, ou, enfim, futuramente vão poder estar aqui, de repente, dando testemunho. A gente quer realmente fazer a diferença na vida de vocês. E é isso, eu senti falta no meu processo de conversão de ter um lugar ou de ter referências, por exemplo, femininas E jovens. que pudesse trazer isso, trazer esse conteúdo para mim, sabe? Então eu senti muita falta, eu ficava meio perdida, às vezes eu ainda fico mesmo perdida. Eu preciso estudar sobre um assunto mais específico, e aí eu vou buscando as referências, mas às vezes é difícil de achar essas referências. Então, assim, que aqui possa ser esse canal, sabe? Esse espaço. Esse espaço para trazer as mulheres jovens católicas. Então, assim, se você aí, né, quer buscar mais conteúdo católico, quer realmente saber mais, sei lá, sobre modéstia, por exemplo, Virtudes. fica aqui, fica com a gente, né? Porque o nosso intuito é esse. Se a gente atingir, né, uma pessoa, aí Tudo já valeu a vai pena. estar preenchido o nosso coração, sabe? Assim, então, é muito isso, né? Sim, eu acho que os nossos corações, eles estão aqui com todas as suas verdades, né? E com muito amor que eu falo isso com vocês. Estar aqui hoje é uma resposta de Deus para mim, para minha história e para a história da Ana também. A gente ter se cruzado dessa forma foi muito especial, assim, não tem como não ver o cuidado dele diante das circunstâncias que nos uniram. E a gente acredita também no cuidado dele diante das circunstâncias que estão nos unindo a vocês. Né, a pessoa que está aí desse outro lado da tela e agora nos assiste. Para a gente é um motivo de muita alegria, né, muitos sorrisos, infinitos sorrisos, poder representar um pouquinho da nossa fé para outras pessoas. Eu também sentia falta. Eu sentia falta de ter pessoas da minha idade que conversassem comigo sobre a fé.
que mostrassem através das histórias delas o quanto Deus é bom e o quanto Ele é presente. Assim, você exemplifica o cuidado de Deus na minha vida, desde as suas orações que você me coloca, desde o seu carinho. E é isso que a gente também quer fazer com as pessoas que estão do outro lado. A gente está rezando por vocês, né? A gente não sabe o seu nome, talvez, mas Deus sabe. E a gente fala assim, as pessoas que estão no Instagram, as pessoas que vão acompanhar a gente no YouTube, e a gente reza o terço, a gente mentaliza isso. Então, uma preocupação que a gente tem com esse projeto também é não tirar ele do centro de Deus, por ego, por vaidades ou qualquer outro motivo, né? A gente começou hoje o dia rezando. Antes do podcast, a gente rezou também. Então, a gente tem esse cuidado. E assim, antes da gente começar toda o podcast, né, as gravações, até pro Instagram também, aqui no podcast, a gente diz, né, amiga, que o primeiro dia que começou o podcast foi no dia que a gente se reuniu para orar. Sim. Lá no santuário. Que foi um lugar que uniu a gente ali. Assim, de uma maneira que a gente não esperava, foi num dia inesperado. Sim. Foi do nada. Vamos. Vamos lá. Então, assim, foi um dia inesperado, mas que depois da oração que se inicia algo, sabe? Sim. Depois que a gente entrega para Deus, é que as coisas fluem. Então, o podcast aconteceu através da oração. Então, se não fossem as nossas orações, o podcast não estaria aqui. Tanto o podcast quanto as outras gravações. E as futuras palestras que a gente vem a dar. Amém. Então, todas vão ser através da oração. Então, que a gente continue mesmo, através da oração. Deus intercedendo pela gente, Maria, né, intercedendo pela gente, que a gente possa transmitir para as pessoas esse amor, essa luz, e que através de nós, essas pessoas possam buscar mais a Deus, a Maria. Enxergar Deus nos detalhes, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a nossa missão seja a mesma, as nossas histórias são parecidas, mas a nossa missão em trazer a palavra dele e o querer dele, ela está em comunhão desde o início. E eu acho que justamente por isso foi tudo tão rápido e tão sincero, né? O que você diria para quem está nos acompanhando agora? O que é ser amiga de Maria? O que é estar unida com ela? Nossa, é uma benção. Mas, assim, pela ausência da minha mãe física, eu pude me aproximar mais dela, de Maria. Porque aquele conforto, aquele chamego que a gente ganhava de nossas mães, foi perdido. E aí? Eu chego, às vezes nossa, a primeira coisa que eu quero fazer é contar para minha mãe. É um colo, né? Então, Maria, assim, é o colo de mãe, que eu não tenho fisicamente, mas que eu tenho espiritualmente. Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu tô perdida, em que eu preciso daquele conselho de mãe, eu recorro a ela. Então, é esse conforto, esse acolhimento. Maria representa isso para mim. Essa mãe da alma. Então, todo o conforto que eu peço e um carinho de mãe é através dela, assim, é por ela. E você? Eu comecei a me aproximar de Nossa Senhora criança, muito nova. E eu lembro que a primeira música que eu aprendi dentro da igreja foi a de consagração. Consagro os meus olhos, os meus ouvidos. E toda vez que essa música toca, eu choro. Porque eu lembro da minha mãe fazendo gestos e me ensinando como era e como eu deveria seguir ali na fé, né? A gente não acredita que Nossa Senhora esteja acima de Deus. Eu acho que às vezes há essa confusão de quem está do lado de fora. Mas a gente não tem como ignorar Maria sendo mãe de Jesus, o nosso Salvador, e pensar, nossa, foi através do ventre dela. Ele tem o sangue de Nossa Senhora. Como essa mulher vai ser comum? Essa mulher nunca vai ser comum. Então, assim, imagina ter o sangue de Jesus, né? Então, assim, Nossa Senhora é a nossa mãe do céu. E crer na intercessão dela faz com que a gente sinta esse amor materno
esse amor que está acima das circunstâncias também que nos acontecem. E que sim, ela é nossa amiga. A gente pode pedir ajuda dela, a gente deve pedir a ajuda dela. E quantas experiências com Nossa Senhora acabam marcando a nossa fé e fazendo com que nós nos aproximamos mais dele, né? Que ela nos leva a ele sempre como mãe. Não, com certeza, assim. E a minha primeira paróquia, né, foi paróquia Nossa Senhora da Vitória. Então, assim, tem tudo a ver, tanto com a minha trajetória, que foi trajetória de vitórias, e esse nome maravilhoso, Nossa Senhora. Então, assim, fui batizada, fiz minha primeira comunhão lá, e eu digo que é a minha casa lá, sabe? Tenho um carinho muito especial por essa paróquia, e tenho certeza que Nossa Senhora sempre intercede por mim. Demais. Eu tenho certeza disso também. E a gente finaliza o dia de hoje muito felizes, né? Falando também do nosso amor com Nossa Senhora, afinal estamos unidas com ela, esse é o propósito. E também convidando vocês para continuarem conosco aqui nessa jornada, acompanharem essa história que hoje está no página 1, talvez? Página 1, mas que a gente espera que tenha infinitas páginas. Então, a gente espera vocês aqui nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like e até os próximos vídeos. Continuamos unidas, né? Unidas!